Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 10 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, agregar o máximo de valor possível aí ao seu conhecimento. Tem muitos vídeos organizados em categorias e também agregar valor aos seus investimentos, à sua tomada de decisão, para que você possa investir aí melhor, por meio das análises diárias que são publicadas e também tem análises semanais. Quais são elas? Radar do mercado, todos os dias a partir das 10h45, uma live para você solicitar a sua análise. Tem também análise de fechamento do pregão, após o encerramento de cada pregão. Análises especiais, toda terça e quinta-feira uma análise especial, uma análise mais ampla de cada ativo. Tivemos aí ontem a análise da Rap Vida, HPV3. E também você tem aí o radar da semana, que a tendência é que nesse final de semana eu elabore mais uma análise falando sobre os ativos que eu vejo com bons olhos para a próxima semana, ou para a gente acompanhar em busca de oportunidades, seja de swing trade ou até mesmo de position trade. Para você se inscrever é simples, é só passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não tiver essa imagem aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter um botão lá de se inscrever, é só clicar e se inscrever. Instale aí o aplicativo DV Invest no seu celular, no seu desktop. Ele está disponível para iOS ou para Android para que você possa receber recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, uma semanal, uma mensal, a exponencial e a perspectiva, e também receber informações relevantes durante cada pregão, como os números principais aí de resistência e suporte do índice do dólar para cada pregão e giro de abertura, um vídeo exclusivo falando mais sobre operações de day trade para os principais ativos do índice Bovespa. Na parte inferior aqui do vídeo você vai ter essa opção aí do link direto de acesso à loja da Apple para o aplicativo e à loja do Google para o aplicativo DV Invest. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,88%, perdeu a mínima do pregão anterior, mas fechou mais próximo da máxima, aumentando a chance, primeiramente, fechando acima dos 100 mil pontos, que é algo bom, a semana fechando então o quê? Com alta de 3,38%, saindo aqui de uma lateralização, abrindo espaço para mais alta. Qual seria o próximo desafio pelo gráfico semanal do Ibovespa? 102.550 e depois disso na faixa de 105.077. 105 é uma projeção de alta desse pivô aqui grandão, ou seja, pegando isso aqui como uma projeção de alta, 61,8% a partir desse ponto, dá 105.500, por volta de 105.500, e também aqui a projeção desse padrão aqui, seja um triângulo, podendo traçar aqui até um triângulo simétrico ou um triângulo ascendente, a base aqui sendo replicada para cima também bate lá por volta dos 105.700. Então, nesse momento, apontando para isso. O que aumenta a chance de continuar um processo de correção que deu um primeiro sinal aqui, mas começou fraco, é justamente a gente ter um movimento aqui perdendo a mínima do pregão de hoje, que ficou na casa dos 98.738. E o principal nível de suporte para o Ibovespa, para manutenção dessa tendência de alta de curto prazo, para demonstrar ainda força por parte dos compradores, é essa região aqui na casa dos 97.645. Futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência aqui no canal diariamente. Lembre-se também, se for bem útil para algum amigo ou mesmo um familiar, é só compartilhar o conteúdo do canal. Mini índice, pivô de alta no dia 60, voltando para cima desse nível aqui que ficou ontem brigando. Hoje foi lá, volta um candle muito forte, fechando para cima da média, o que trouxe um cenário mais para se buscar operações de compra, faz uma correção, gera pivô de alta, tendência de alta no dia 60, dentro de um movimento de subida, abriu o pregão seguinte subindo em alta, segue mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, passou a trabalhar para baixo, pelo menos numa região aqui de média, ou principalmente na faixa dos 99.750, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixa no mini índice. No dólar, o dia de hoje apresentando queda de 0,44%. Na semana, o dólar ficou ali estável, mais 0,13%. Lógico que ainda vai alterar, pode alterar aqui. Ainda está para fechar o pregão, ainda tem uns 45 minutos aqui pela frente. Mas o que nós temos no dólar é perda da mínima da semana passada. Primeiro sinal de topo, mas até agora não andou muito forte para baixo. Um sinal um pouco mais relevante de ter um movimento
maior para baixo no dólar é ter mais uma semana aqui, não só perdendo a mínima dessa atual semana, que ficou em 5.251,5, mas também fechando abaixo da média móvel 3 períodos com nova mínima na sequência. Então isso reforçaria uma chance maior de queda para o dólar. Para day trade, que está uma bagunça no G60, ficou uma briga grande no pregão de hoje em cima dessa região aqui, um patamar ali na casa dos 5.342,5 até um patamar de 5.347, abriu subindo. Abriu o próximo pregão subindo e passou no gráfico de 10 minutos a gerar a sinalização de fundo ascendente acima dessa região de 42 a 47, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Abriu caindo, mantendo-se dentro desse movimento de queda no gráfico de 60 minutos, vai aumentando a chance de poder voltar lá nos fundos anteriores. Então fica mais para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ou até mesmo pivô de baixa, com a expectativa de poder retornar lá para a faixa dos 5.282 a 5.269,5. Na sequência, ações, PTR4, dia de hoje, alta de 1,67%, segue aqui fraquinho para subir, bateu aqui, sinal de baixa, tentou subir, sinal de baixa, mas não está evoluindo para baixo, segue trabalhando em cima da média. No decorrer da próxima semana, se ficar aqui mais de lado e gerar sinalização de fundo ascendente acima dessa região, foco maior em compra. Ou outra forma de entrada. Rompeu tudo aqui para cima, também possibilitaria outra chance de avaliar uma compra aqui nessa superação de máxima, dos 22,86 com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. É uma das possibilidades para a próxima semana, onde o ativo fechou com alta de 2,41% dentro de um movimento de subida, mas ainda sem gerar um novo pivô de alta no gráfico semanal que tende a acontecer no rompimento dos R$ 23,03. Vale 3, dia de hoje, alta de 0,97%. A ação está aí dentro de um candle de baixa, mas não perdeu a mínima do candle anterior, que foi um engolfo de baixa, um sinal de mudança de um movimento de subida para ter um movimento de baixa. Mas o ponto positivo, Vale se sustentou acima dessa região. Não voltou para baixo esse patamar. Fechou aqui e se manteve, não perdeu essa mínima, então um aspecto ainda positivo. O que ficaria mais negativo é ter um pregão na segunda-feira fechando para baixo da média, para baixo de R$ 56,00 basicamente. Isso seria algo mais negativo. E para trazer um aspecto mais positivo de continuidade ali desse movimento de subida do gráfico semanal, dessa saída dessa lateralização e o rompimento ali até desse patamar dos 57,36, é justamente aqui essa região de superação dessa máxima aqui, que já seria até acima do 57,36, 57,72. Então, observe que essa região de 57,36 é um patamar que entrou pressão vendedora aqui, que dá para ver no gráfico diário, que dificuldade para ultrapassar essa região. Vamos ver se consegue na próxima semana. Depois aqui, só para mencionar que no semanal, alta de 3,09% e o ativo aqui seguindo mais alinhado para cima. Quem segue comprado aí no médio prazo na Vale, o principal ponto de stop seria isso aqui, esse ponto aqui. E um ponto mais curto, que testou essa resistência, é abaixo da mínima dessa semana, lá no 55,58. Depois de Vale 3, eu tenho aqui para comentar, que eu não cheguei a comentar, né, mas os ativos que eu vou falar aqui depois da Vale 3, eu vou falar de Fleury, FLRY3, LRN3, Ciel3, MRFG3, BRAP 4, Azul 4, CVCB3, BBAS3 e COGN3. São os principais ativos aqui a serem comentados depois da Vale 3. Começando então pela Fleury, FLRY3, gerou a nossa saída ontem mesmo no aftermarket. Depois ele que é entre 17h30 e 18 horas. O ativo oscilou lá no patamar que a gente tinha um stop de proteção de lucro nessa ação, ela terminou oscilando lá. Se não tivesse saído ontem, teria saído hoje. Seja na perda dessa mínima aqui, ou como aconteceu no pregão de ontem, né? Então, vou passar aqui os dados desse encerramento da ação, que proporcionou aqui um encerramento com ganho de 0,35% mais 0,06%. Então, stop basicamente de proteção de lucro dessa posição na Fleury. Importantíssima essa região para ver se ela consegue aí gerar ali um rompimento, um pivô de alta, a possibilidade de se voltar para a ponta compradora no papel.
LREN3, Lojas Renner, fechou o pregão com alta de 0,68%, stop reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 43,75. Está em cima dessa resistência, já tem alguns pregões aqui subindo, com dificuldade para ultrapassar esse patamar, perdeu essa mínima, seria um sinal de saída dessa posição. Então o stop aqui é um stop de lucro da operação, que a gente entrou aqui, buscou entrada nesse candle, e ela desenvolveu aqui para cima, um stop com ganho aí na posição da Lojas Renner. Ciel 3, fechamento 4,91, brigou boa parte do dia nos R$5, brigou primeiro no início do pregão, olhando o G60, foi lá no início do pregão, bate nos R$5, tem uma pancada aqui, depois que ultrapassar esses R$5 pode até dar uma deslanchada Ciel 3, se ultrapassar, né? Porque tá difícil de ultrapassar esses R$5 aqui. Até menciono, né? Para day trade Ciel 3, se ultrapassar os R$5, fundo ascendente, pivô de alta, gráfico de 15 minutos ficaria mais para buscar a operação de compra acima dos R$5 aí no pivô de alta. Então o pregão de hoje foi aqui, testou, caiu, bateu aqui de novo, entrou essa última hora de pregão vindo para baixo. De maneira geral, o stop dessa operação agora está em R$ 4,78. Foi reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, seguimos comprado nessa ação. Marfrig, MRFG3. Terminou o dia aqui com alta de 1,53%. Recomendei compra pelo gráfico de 60 minutos no início do pregão de hoje, quando fez esse grande candle de alta. Compra nessa superação de máximo com stop aqui embaixo. Chegou até a andar bem no início. Batendo aqui, deixa eu só voltar aqui no gráfico, batendo aqui numa faixa ali de uns 2,38% de subida depois da compra que foi executada. E recuou no decorrer do dia, fechando basicamente em cima do valor da compra desse papel. Indo lá para os dados da entrada, passando aqui os dados da entrada, na MFG3, 13,31, fechou em 13,28, 12,92 pontos de stop, 14,29 objetivo. A diferença aqui do preço de entrada para o stop, um risco ali de 2,93%, alocando 17% do capital total em cima de MRFG3, que terminou a semana gerando ali um sinal de fundo em cima da média. Vamos ver se ela consegue deslanchar para cima. Desafio aqui em termos de gráfico semanal para esse papel por volta dos R$14, aqui passando pelos R$14. Tem 1, 2, 3, 4 semanas que oscila acima desse patamar, mas termina se sustentando, mantendo-se abaixo dessa região. Então um nível aí de desafio para o papel está na casa dos R$14. Depois de MRFG3, a ação aqui a ser comentada é a que eu anotei aqui, BRAP4. BRAP4. Fechamento em alta na semana de 4,36%, depois também dá uma bagunça aqui, tentando sair e observando aqui que ela tinha essas 4 semanas aqui com essas mínimas, até pegar aqui uma região também de fechamento, observe, eu vou tirar essas linhas daqui que fica mais fácil, pelo menos boa parte das linhas estão basicamente ativo aqui travado nessa região e conseguiu essa semana fechar acima. Isso traz uma expectativa favorável que aumenta um pouco mais a chance do preço subir ao superar a máxima dessa semana, que está em 37,93 e, consequentemente, podendo buscar não só essas outras máximas, agora essas aqui são as mínimas, o que era suporte funcionando como resistência, como uma região de máximos aqui que vai desde os 39,25 até um patamar de 39,60. E o fechamento do gap, que é dos 40,46 a R$ 40,84. Eu recomendei uma compra nesse ativo, que ele veio aqui bater aqui de maneira fraca na resistência, ameaçou queda, reverteu essa queda, reverteu uma formação de topo. Então eu estou tentando pegar a continuidade do movimento de subida dentro do que eu até mostrei no gráfico semanal dessa ação, trabalhando com stop abaixo da mínima desse candle aqui preto, que foi em 36,59 ponto de stop. Passando os dados então dessa entrada, R$ 37,62, fechou em 37,56, um pouco abaixo da nossa entrada, 36,59 ponto de stop, 39,17 objetivo, 2,74% risco dessa operação, alocando 18% do capital total em Bradespar. Azul 4, recomendação também de compra no pregão de hoje, nesta última hora de pregão. A ação sobe, volta, faz aqui um sinal de fundo ascendente com engolfo de alta no gráfico diário, então algo positivo.
expectativa de se poder ter algo para cima a favor de um novo movimento de alta no gráfico semanal, que ela gerou aqui a superação dessa máxima aqui. Então, vamos ver se ela consegue deslanchar aqui para cima. Ela conseguiu aqui ter um movimento muito forte para cima, que é basicamente veio aqui um movimento para baixo, vai para cima, volta para baixo, vem para cima, vem para cá, para em cima de um patamar que era antiga resistência e agora funciona como suporte. Expectativa de alta, e dentro dessa expectativa de alta, o gráfico diário proporcionando aqui um sinal de alta. Vamos ver se ela resolve andar aqui para cima. Passando os dados desta compra da Azul 4, R$ 21,64, R$ 21,64, 20,62 o ponto de stop, objetivo em 23,68, risco dessa operação que é o tamanho do stop 4,71%, alocando 11% do capital total, um ativo mais volátil, menos capital na operação. CVC-B3, pancadaça para cima, 14% basicamente de alta, conseguiu gerar aqui um fundo ascendente no gráfico diário. A gente tinha até uma posição aberta desse papel que encerramos aqui, ela foi lá embaixo e gerou aqui agora esse fundo ascendente, não só um fundo ascendente, né? A ação fechou ali nos R$ 22,00, acima dos R$ 21,90 que é o topo anterior, ou seja, gerou um pivô de alta. O que ficou um pouco grande, pelo menos para mim, para buscar essa entrada na ponta compradora, mas é interessante esse papel porque olha no semanal, para quem abriu compra no gráfico semanal, pelo gráfico semanal, a ação está aí dentro do seu movimento de subida pelo semanal, que aí teria que aguardar ali mais umas 2, 3, ou seja, o objetivo é ficar de 3 a 10 semanas nesse papel, aqui foi a primeira semana, então aguardar pelo menos mais umas 2 semanas para fazer algum reposicionamento de stop. O stop ficaria aqui embaixo dessa região. Semana boa para a ação, 11,62%, foi até um ativo aí comentado no radar da última semana. Voltando para o gráfico diário, então, qual a outra alternativa de entrada, pensando no swing trade? É ter algum movimento de correção no dia 60 para buscar uma operação de fundo ascendente ou de pivô de alta no dia 60. Outra alternativa, gráfico diário também, dá uma pequena patinada, busca a entrada, bota no stop na volatilidade e tenta pegar a continuidade dessa nova tendência de alta de curto prazo. Quando eu falo nova tendência de alta é porque gerou aqui um pivô de alta no gráfico diário, colocando aqui no gráfico diário projeção de alta, fazendo aqui o pivô de alta, um primeiro objetivo 61,8%, projeção clássica R$ 25,56, um pouquinho acima do topo anterior, próxima resistência aqui tem um gap de baixa, 22,98, seguido de 24,05 e R$ 25,30. Banco do Brasil, BBAS3. Terminou o dia de hoje lateral, olha só o tamanho desse candle de baixo, mas não faz nova mínima, está aqui de lado. Qual seria a alternativa de buscar entrada em Banco do Brasil? Pivô de alta, para a próxima semana. Pivô de alta, fazendo aqui um pivô de alta, retomando a tendência de alta de curto prazo, a favor de início de um movimento de alta no gráfico semanal. A outra alternativa seria, vou buscar entrada aqui nesse rompimento dessas máximas aqui, a máxima de hoje 28,30, máxima de ontem 28,30 não, máxima de hoje 34,34, máxima de ontem 34,32, enfim. No rompimento dessas máximas, uma das primeiras também alternativas com stop aqui, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento subido na expectativa de romper isso aqui e buscar um outro nível de resistência que vai ficar mais lá por volta dos 36,39 e o ponto mais alto em 38,17. Tendência nesse momento indefinida no gráfico diário, por isso que eu mencionei que se romper 34,99, reforça aí a tendência, gera uma tendência de alta no curto prazo, retoma a tendência de alta de curto prazo. Cogna, COGN3, mais um ativo que deu uma pancada no pregão de hoje, alta aí de 11,05%, mas é aquela alta que já está um movimento mais longo, um ponto aqui que ela se encontra afastado da média móvel exponencial de 13 períodos, já tem todo um movimento para cima, então é aquela entrada que não, aquele candle de alta que não me gera entrada por conta da relação risco-retorno. Isso é só dentro da minha metodologia, é o meu perfil, não significa dizer que você não deva fazer essa entrada, mas é só compartilhando aqui que isso não me gera a entrada, apesar da sinalização de poder ter algo mais para cima. O que gera então da alta uma sinalização para compra é um retorno do preço e avaliar seja pivô de alta ou fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. No gráfico semanal, bela alta na semana, alta de 20% na Cogna. E o interessante, olha para onde ela está voltando, para a região do gap. Para a região aqui de gap. É um ativo que inclusive tem uma análise especial aqui no canal falando sobre a Cogna. Então tem aqui
E olhando para o gráfico mensal, olha a região que ela está voltando aqui para dentro dessa zona de resistência. Então está no patamar extremamente importante. Para quem está comprado ali no médio prazo, fica atento nessa questão de mínimas ascendentes do gráfico semanal. Chegou nessa zona de resistência, gerou topo ali nesse patamar, um sinal negativo contra uma operação que você está levando ali de position trade, por exemplo, pelo gráfico semanal. A outra forma pelo gráfico diário, você ir elevando também a cada nova mínima ascendente, elevando aí o stop da operação. Lembrando qual a resistência mais próxima em termos de gap, R$ 9,00. Em termos de fundo anterior, região aqui de 8,72, que já está bem em cima. Hoje bateu em 8,68. Então são os níveis mais próximos, 8,72 e R$ 9,00 número redondo, basicamente. Zona de resistência mais relevante. Depois disso aí falaria em resistência mais relevante lá por volta de 9,79. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.